saiu o edital para a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Você já viu? Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com português e redação em concursos públicos. Quero conversar um pouco com você a respeito desse concurso. Então veja, a banca é a Fundep, Gestão de Concursos. São 85 vagas, níveis médio e superior. A remuneração vai de R$ 2.900 a R$ 5.200 e ainda há vantagem nessa remuneração. Inscrições de 22 de agosto a 20 de setembro e as provas 15 de outubro de 2023. Bem, você vai observar ao ler o edital que nós teremos uma prova objetiva e o português tanto aparece para cargos de técnico da defensoria como para analista. Então, tanto em nível médio quanto em nível superior, temos o português. E teremos uma prova de redação que será realizada na mesma data e horário da prova objetiva, mas isso para a analista da Defensoria Pública, certo? Nível superior. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Veja que língua portuguesa, eu coloquei aqui o programa para analista, mas não muda muito para a primeira parte, né? A parte de ensino médio que nós colocamos agora há pouco para você. Muda alguma coisa de posição, acréscimo de pouca coisa, mas às vezes, e isso é muito comum, a prova para o ensino médio acaba sendo mais difícil que a prova de nível superior. Então temos que nos preparar da mesma maneira. Então veja que temos texto, naturalmente, a prova de português ela se baseia em texto e aqui cobra-se a leitura, ou seja, a compreensão daquilo que você está lendo e cobra-se também a interpretação, ou seja, a leitura daquilo que vem implícito. Então, pode estar pressuposto, né? Pode estar subentendido. Nós teremos aqui a questão da leitura do que está implícito. Atenção que questões de compreensão, as respostas estão na prova e no texto. E a questão de interpretação, você vai deduzir, você vai inferir a partir daquilo. Então, tome muito cuidado, porque pelo enunciado, você sabe se a resposta está escrita ou não, certo? A gente mostra isso para você. Bem, quando você trabalha em texto, naturalmente, a gente trabalha a questão de parágrafos. E, se for um texto verbal, naturalmente. E a tipologia e gêneros textuais. Quando falamos em gênero, por exemplo, você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem? De um conto para uma crônica? Você sabe, na tipologia, qual é a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe o que caracteriza cada um deles? Você sabe o que é um texto injuntivo ou de injunção? Pois é, são nomenclaturas que aparecem lá no concurso da banca e que você precisa conhecer. Por exemplo, injunção ou injuntivo é o texto instrucional, é aquele que visa dar uma instrução. Então, por exemplo, se você tem lá uma receita de bolo, isso é um texto instrucional, tá? Ou injuntivo ou de injunção. Tá vendo como que é importante conhecer o vocabulário aqui dentro da banca? Quando a gente fala em tipologia e gênero, a gente tem que conhecer a estrutura e a função de cada um. Os elementos de textualidade, aquilo que faz com que aquele elemento se caracterize como um texto. Então, nós temos aspectos de coesão e coerência. Quando falamos de coesão e coerência, por exemplo, vamos pegar a questão da referenciação. Você sabe usar bem o este, o esse, o aquele? E o pronome o e o pronome lhe, você sabe? Você sabia que uma conjunção pode substituir uma outra conjunção, mas isso pode mudar o sentido se elas não tiverem o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo sentido? E aqui
dentro entra também a questão da sequenciação e da argumentação. Você sabe quais são as técnicas utilizadas para se argumentar? Você sabe que, por exemplo, quando você faz a sua redação, já vai a dica para a redação aí, ou então você está lendo um texto e lá você coloca ou aparece no texto, conforme a Constituição Federal, ou de acordo com fulano de tal, que é um especialista sobre um assunto, você está usando o chamado argumento de autoridade, o que tem um peso muito grande na redação, por exemplo, certo? Agora, eles falam aqui de conhecimentos linguísticos de acordo com a gramática tradicional. Então, por exemplo, entra a formação de palavras. Você sabe a diferença entre uma derivação e uma composição? Você sabia que abreviatura e abreviação são elementos distintos? Temos que aprender isso. Entra aqui dentro a seleção vocabular. Claro, o vocabulário sempre muito cobrado nessas questões relacionadas à semântica. A semântica é aquela ciência que estuda o sentido, e o sentido sempre vai ser avaliado dentro de um contexto. Aparecem aqui as classes de palavras. É um estudo que vem também dentro da morfologia. São 10 classes de palavras. Então, nós temos artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta você saber identificar, você tem que saber usar. Então, por exemplo, se eu pego o pronome, existe o pronome pessoal oblíquo átono, o e o lhe. Quando a gente usa o e lhe? Outra coisa, a gente coloca o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. E se eu estou trabalhando o verbo, como que você estuda verbo? É decorando? Não tem nada a ver. Você tem que saber empregar os tempos e os modos verbais. Qual a diferença que existe entre eu usar o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito imperfeito do indicativo? Ah, Zezé, eu não sei nem identificar quando é um é outro, mas isso a gente aprende fácil. É só a gente ir direto no ponto. Veja que aqui nós também temos a questão da estrutura sintática, ou seja, aqui aparece a sintaxe. Quando nós falamos de estrutura sintática, não apenas os termos da oração, sujeito, predicado, a transitividade verbal, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Olha, tem gente que não consegue fazer a diferença de uma adjunta de nominal para um complemento nominal. Mas isso é fácil. A gente vai direto no ponto, mostra e você não erra mais. E isso também acontece em relação às orações, quando a gente fala de coordenação e subordinação. Cada oração tem uma marca dela, que é uma marca que você vai bater o olho e saber classificar essa oração. Não tem que ficar enrolando para poder ensinar isso para você, tá? Você tem outros conteúdos para estudar, não é só português, mas português é sim aquele que mais reprova no concurso, porque todo mundo acha que sabe, não é verdade? Bem, se você estuda a sintaxe, obviamente você terá o estudo da regência, de crase, de concordância, pontuação, que são elementos sempre muito cobrados pela banca Fundep. Entra aqui também a questão da variação linguística. Será que ali aquilo está escrito em norma padrão? Afinal de contas, está cobrando a gramática tradicional. Será que ali existem sinais de oralidade naquele texto? Ou seja, sinais de conversa, de fala? Então, veja, temos um assunto grande para estudar, por isso a gente precisa estudar de uma maneira bem direcionada, certo? Bem, aqui no Paulo França Concursos, a gente tem para você não só o curso de português em questões comentadas, que funciona de que maneira? Eu já vou explicar para você. Mas temos também o curso de informática com o Paulo França, temos a dobradinha português e informática, temos redação, que eu já vou conversar com você daqui a pouquinho, e temos a dobradinha
português e redação. Ou seja, o que você vai precisar de informática, português e redação, nós oferecemos e oferecemos com muita qualidade. Qualidade de quem tem muita experiência com concursos públicos. Como funciona esse meu curso de português em questões para todos os cargos para esse concurso da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais? Então, você tem lá uma prova da banca, não é uma prova elaborada por mim, é uma prova da banca. Você vai resolver essa prova e, em seguida, você vai corrigir. Obviamente que você vai perceber quais foram as suas dificuldades. Logo em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. E sendo um vídeo, é muito bom, porque você vai assistir a quantas vezes você quiser. Então, eu, nesse vídeo, pego a primeira questão, começo a explicar pelo enunciado alguns termos que aparecem aqui e que podem causar dificuldades para você. Em seguida, eu mostro para você por que a resposta é letra B e não C, como todo mundo acha que é, tá? Por que é uma e não a outra? E eu mostro também todas as outras opções, eu passo por todas elas. E atenção, aqui dentro, vamos supor que esta questão aqui seja uma questão que envolva compreensão e interpretação. Eu aproveito e explico para você a diferença e como você percebe se é uma questão de compreensão e interpretação. Isso é uma questão que envolve complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu explico para você complemento nominal e adjunto adnominal na questão, passando para você dicas rápidas que ajudam você a fazer a prova sem ficar dando muita volta. Acabamos de fazer essa prova. Você ainda tem dúvida em alguma questão? Mande para mim a sua dúvida e eu responderei individualmente para você. Conseguimos vencer essa etapa? Vamos para a próxima prova, certo? Então, nós temos aqui uma resolução de, no mínimo, 100 questões da banca. No mínimo, 100. Então, imagine a gente fazendo isso questão por questão. Você aprende o conteúdo e você também aprende como é essa banca, tá? E a não cair nas pegadinhas dela, certo? Olha, eu selecionei aqui uma questão da banca Fundep 2023 para analista técnico, da Câmara Municipal de Contagem para administrador, uma prova de nível superior. Então, veja aqui como que a gente vai trabalhar nesse meu curso de português em questões comentadas da banca Fundep. Veja que aparece uma questão que diz: as relações entre as palavras se constituem como recurso para a elaboração de períodos mais ou menos complexos e detalhados. Releia o trecho do texto. Então, a questão está começando aqui, Então, temos um fragmento onde há alguns elementos destacados e aqui foi dito o seguinte: em relação aos determinantes dos substantivos destacados, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que esses termos aqui que estão destacados são substantivos, como já falou aqui no enunciado. São aqueles que dão nome ao ser. Então, desenvolvimento é o nome daquele resultado de se desenvolver algo, Volume é um nome e daí por diante. Então, o que a gente vai observar? A banca, ela define nessa questão aqui, determinante como sendo aquele que aparece atrelado à ideia de alterar o sentido de um substantivo, podendo estar antes, podendo estar depois. Então, isso daí é o de menos. Então, aqui está dizendo o seguinte: esses determinantes, esses elementos que qualificam esses substantivos grifados, o que a gente observa? A gente pode observar, por exemplo, que pleno é um adjetivo, está qualificando desenvolvimento. Incipiente está qualificando volume, também é adjetivo. Observe aqui que a palavra adequado,
que está aqui está qualificando o planejamento, é um adjetivo. Veja que a palavra mal-sucedida, que está aqui, está qualificando experiência, portanto, adjetivo. E nós temos aqui no último elemento que aparece dificuldade para obter financiamentos. Eu não tenho aqui um adjetivo. Tá. Mas o que eu preciso observar? O que é uma locução adjetiva? Quando nós falamos em locução adjetiva, você vai observar o seguinte: se eu falo para você amor materno, você sabe que esse materno está dando uma qualidade ao amor. Isso é um adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao ser. Agora, se eu disser para você amor de mãe, eu já tenho aqui, duas palavras que estão fazendo esse papel de adjetivo. Então, isso é chamado de locução adjetiva. A expressão locução quer dizer duas ou mais palavras com valor de. Então, locução adjetiva, duas ou mais palavras com valor de um adjetivo. Locução verbal, duas ou mais palavras com valor de um verbo. Locução conjuntiva, duas ou mais palavras com valor de uma conjunção, certo? E isso daqui é marcado como? Nós temos aqui uma preposição, que é o de, mais mãe, que é um substantivo. Isso daqui aparece nesta frase, então, como uma locução adjetiva. Observe nas frases que aparecem aí, é muito importante a gente explicar tudo antes de fazer a questão, porque aí você entende de verdade o que estamos fazendo. Você vai observar que esse, do saneamento básico, nós temos aqui, pelo menos essa preposição com o substantivo e mais um adjetivo aqui, né? Então, isso é uma locução adjetiva. Veja esse de investimentos, tá? É uma qualificação, mas aparece uma preposição mais um substantivo. Veja esse de planejamento, que vem como de planejamento adequado. Nós temos aqui a preposição mais o substantivo, locução adjetiva. Veja aqui quando eu digo experiências mal-sucedidas de gestão. Eu também tenho a locução adjetiva. Eu também tenho, neste caso aqui, né, preposição com o substantivo. Agora, lá no último, para obter financiamentos e licenças para obras, eu não tenho aqui dentro um adjetivo nem uma locução adjetiva. O que eu tenho aqui, na verdade, você vai observar, é uma oração. Olha, para obter financiamentos e licenças para obras. Isso aqui é uma oração. Por que eu sei que isso é uma oração? Olha o verbo aqui. Tá? Então, se eu tenho a presença de um verbo, é porque eu tenho ali a presença de uma oração. Então, o que está qualificando dificuldades aqui é a oração, certo? Esse verbo aqui aparece no infinitivo, que é o nome desse verbo. Então, a gente recorda aqui, né, que é infinitivo, gerúndio e particípio, as chamadas formas nominais. O infinitivo, ele termina em R. Falar, vender, partir, obter. O gerúndio, em NDO. Então, eu tenho obtendo, falando, vendendo. E o particípio, normalmente em DO. É o obtido, falado, partido, certo? Bem, com isso daí, eu já consigo fazer bem essa questão. Então, veja que primeiro eu expliquei tudo o que foi necessário para agora eu poder fazer a questão. Veja o número 1, diz assim: apenas um substantivo em destaque é determinado por uma oração subordinada. Sim, é verdade, porque se eu tenho aqui, na última, nessa referente à dificuldade, um verbo, eu tenho aqui, sim, a presença de uma oração,
tá? E você vai observar que essa oração aqui, quando eu digo para obter financiamento, é a finalidade. Então, oração subordinada adverbial final, só que ela está reduzida de infinitivo. Só que isso aí é assunto para explicar durante o curso para você. Mas, de qualquer maneira, aqui nós sabemos que o para obter é como se eu dissesse a fim de obter. Lembrando que se eu colocasse o a fim de, quando ele indica finalidade, escreve separado. Então, eu coloco a fim separadamente. O a fim junto, ele indica para a gente semelhança. Por exemplo, o meu pensamento está afim com o seu. Então, aqui seria de afinidade, de finalidade, seria separado. Então, a primeira está correta. É verdade. É a única que tem o quê? Uma oração, porque é a única que tem verbo. Já a segunda diz assim: 4 dos 5 substantivos têm como determinante uma locução adjetiva. Para cada um deles, há uma locução adjetiva diferente. Sim, eu não marquei a locução adjetiva lá em cima de azul. A primeira é do saneamento básico, a outra de investimentos, a outra de planejamento adequado e a outra de gestão. Então, sim, 4 dos 5 substantivos têm uma locução adjetiva. É verdade. E a número 3? A número 3 está dizendo o seguinte: os determinantes são usados nesse trecho como estratégias de manifestação de opinião. Cuidado, o que a gente tem que observar? Eu posso, por exemplo, dizer para você assim, aqui, ó, esta régua é azul. Isso daqui é uma observação que eu estou fazendo. Eu estou passando para você uma especificação sobre essa régua, certo? Agora, se eu disser para você assim, essa régua é ótima, então agora eu estou passando a minha opinião sobre essa régua, tá? Você pode não achar essa régua ótima, você pode preferir essa, não é? E eu essa. Então, aqui eu teria, sim, uma opinião. Notou? Então, aqui nós não temos, na verdade, opiniões nesses adjetivos. Quando fala que é um desenvolvimento pleno, é porque ele de fato é pleno. Quando fala um volume incipiente com C, quer dizer que começa, está no início, né? Então, realmente, isso é algo de fato existente. Quando fala das experiências mal-sucedidas, de fato é porque elas não foram bem-sucedidas. Então, nós não temos aqui manifestação de opinião. O que nós temos são adjetivos que a gente diz que são de observação, que são aqueles que estão indicando características ou especificações a respeito dos elementos a que se refere. Então, aqui, o gabarito que nós temos é letra B. A princípio, o gabarito não foi S, e depois de recurso, sim, foi alterado e corrigido para a letra B. Olha a importância da gente acreditar na gente, né? E entrar com recurso. Nós estamos à disposição para poder ajudá-lo, caso isso seja necessário, certo? Veja que não é uma prova tão simples, não é uma prova que você faz simplesmente com o seu conhecimento de português. Você tem que entender a questão, e a gente só entende a questão fazendo a questão, certo? E a prova de redação? O que eu tenho para falar com você? A prova de redação será aplicada para os cargos de analista de defensoria pública. Você deve elaborar uma redação de, no mínimo, 15, no máximo 30 linhas. Aí você fala assim, moleza, né? 15 linhas? Pois é, mas não é tão moleza assim não, porque existe técnica para fazer essa redação. Não é simplesmente chegar lá e escrever, certo? Então acompanhe comigo. O que eles vão cobrar? Como eles vão avaliar a sua redação? Quais são os critérios de avaliação? Então, veja,
Pontuação, ortografia. Lembre-se, ortografia, entra aqui o novo acordo ortográfico, tá? A apresentação, então a questão da sua letra. Cuidado, há vícios na letra que fazem você perder ponto. Respeito à margem, você não tem que respeitar só a margem esquerda, você tem que respeitar a margem direita. Então, dicas sobre translineação silábica, que são diferentes essas dicas são diferentes das dicas de divisão silábica, precisam ser trabalhadas aqui. A indicação de parágrafo. Então, tudo isso aqui, ó, está valendo 2 pontos e você pode ter descontado 0,2 por erro. Quer dizer, 10 errinhos aqui, ó, você jogou fora 2 pontos. Então, é muito fácil você garantir esses 2 pontos, desde que você entenda como garantir esses 2 pontos. Seleção vocabular. Então, tomar muito cuidado com a adequação vocabular. Repetição de palavra, rima dentro da redação que acaba acontecendo, sinais de oralidade. Então, 2 pontos. Também 0,2 por erro cometido. A parte de morfossintaxe, então aqui dentro entra concordância, regência, crase, colocação pronominal, emprego de pronome, tudo isso. Então aqui, ó, tá valendo 1 ponto. Mas olha só, aqui nós temos meio ponto descontado por erro. 2 errinhos, você já jogou fora isso aqui. Coesão e coerência, isso que sempre muito cobrado em concurso público. Aqui é a conexão e a relação lógica entre as ideias, e aqui dentro entra, por exemplo, uma observação muito interessante. Você sabia que cada parágrafo seu tem que começar com uma expressão que ligue com o parágrafo anterior? Você sabe que expressão seria essa? Você sabia que você precisa ligar um período ao outro por um conector? Pois é, olha só, isso está valendo aqui 2,5 pontos e 1,25 por erro. Então, se você errar a introdução de 4 parágrafos, olha só quanto que você já perdeu aqui. Notou? Aqui, ó, compreensão e conhecimento do conteúdo proposto. Então, muita atenção. Será que você não está fugindo do tema? Será que você não está tangenciando esse tema? Tudo isso tem que ser entendido. Veja, 2,5 pontos, 1,25 por erro. Olha essa observação. A prova vale 10 pontos. Só será aprovado o candidato ou candidata que obtiver um mínimo de 6 pontos. Ah, então eu faço 6, tá bom. Mas pera aí um pouquinho. Aprovado. Mas a nota da redação também tem um peso na sua classificação. Então você não pode ficar aí no meio da boleira, não. Sua nota tem que subir, certo? Aí vem várias dúvidas nessa hora, não é? Como entender o tema para eu não fugir ao tema? Como que eu utilizo um texto motivador? Eles põem lá um texto, alguma coisa antes do tema. Eu posso copiar alguma coisa dali? Como? Então temos que saber isso. Para minha redação ter uma progressão, não ficar dando volta o tempo todo, eu tenho que organizar as minhas ideias. Existe uma técnica para organização? Sim, existe uma técnica. Como eu faço para fazer a introdução? E a conclusão? E o meu texto sendo argumentativo, como eu uso argumentos? Você falou, Zezé, lá atrás de argumento de autoridade. Há outros? Sim, há outros. Então, nós temos que explicar as técnicas argumentativas para você. E como eu faço para selecionar meu vocabulário? O que eu não devo usar? Ou o que eu devo usar? E coesão e coerência. Como eu faço para unir esses parágrafos, esses períodos, unir as minhas ideias para que tenha coerência? Aqui dentro, você falou de margem e parágrafo. O que eu tenho que saber a respeito? Porque não é só conhecimento ortográfico e gramatical.
E você me entrega a sua redação manuscrita. Então, eu também faço uma avaliação da sua letra. Há algo que você precisa corrigir? Por exemplo, você se lembra de colocar o pingo no J minúsculo? Detalhes assim que quase ninguém se lembra, não é? O nosso curso, ele é um curso com orientações e correções individualizadas. E quem faz isso sou eu, não é monitor. Eu corrijo a sua redação, tá? E eu comento a sua redação, eu oriento a sua redação. E eu faço isso de acordo com o seu concurso. Então, de acordo com a banca. Eu tenho videoaulas, então lá eu tenho uma videoaula sobre introdução, uma sobre conclusão, uma sobre o desenvolvimento, falando de argumentação, um sobre a estrutura, que vai mostrar para você essa questão de letra, margem, parágrafo e tudo mais, tá? Então, eu tenho videoaulas que você vai poder assistir a quantas vezes você quiser com essas orientações. E também envio orientações em PDF. Sabe essas expressões para você poder começar os parágrafos, para você poder unir, né, uma ideia a outra? Pois é, eu tenho isso em PDF que eu envio para você. Eu indico os temas, como eu também te dou material para ampliação do repertório cultural, ou seja, para você poder conseguir argumentar. Afinal de contas, trabalhar, estudar e ainda se manter informado é difícil, não é? Então, nós temos materiais rápidos para você poder ler e ficar o quê? Atualizado para poder argumentar. Tudo isso incluindo aqui um pacote de correção de 4 redações. Então, primeira coisa que você vai fazer, assistir às videoaulas, ler o PDF, olhar esse meu material de ampliação de repertório cultural, em seguida você faz a sua primeira redação. Me envia. Eu vou corrigir essa redação, apontando para você tudo aquilo que nós precisamos corrigir, explicando para você, enviando essa explicação, essa correção por escrito e também por áudio, mostrando pontos fundamentais de correção dessa redação. Você recebe essa redação, segue as minhas orientações. Se eu pedir para você rever uma videoaula, por exemplo, você vai rever. Seguindo as minhas orientações, você vai então fazer a número 2. E o mesmo processo vai se repetir até a gente chegar à redação número 4. Ou seja, temos como resolver problemas e entender o processo nesta construção de 4 redações. Bom, não é? Bem, como eu falei para você, temos informática com o tio Paulo, que você vai ver que você fecha uma prova de informática estudando com ele. Você tem aqui o português em questões comentadas da sua banca Fundep, comigo, sendo feita uma a uma. Tem o pacote português e informática, tem o pacote português e redação e temos aqui também o curso de redação. O que atende a você? O que vai facilitar para você? Seja o que for que você escolher, você pode ter certeza. E para isso, entre aí no nosso WhatsApp, entre no nosso site e você vai ter certeza que você terá muita qualidade por um preço muito humano. Tá certo? Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.